Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. É isso aí, pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez fazendo o programa do Auri, que é sucesso total. E hoje nós vamos receber aqui para um papo legal, uma conversa bem especial, Ney Garcia. Ney Garcia é diretor de Assuntos Públicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sabe tudo sobre o tema. Ney, seja bem-vindo. Certinho. Boa noite, obrigado por vir. Boa noite, um prazer enorme estar aqui no programa do Auri, na TV Metrópole, um prazer enorme. Vindo de São Paulo, passando por Fortaleza, com um evento especial da igreja. E isso nos traz aqui um evento, uma celebração, um momento especial para a Igreja de Jesus Cristo. Mas sempre gosto de estar aqui em Fortaleza. Amo o povo cearense e é um prazer sempre visitar o Ceará e sentir o amor aqui do cearense. Eu sei que é importante falar um pouco do evento, a gente tem um tempo aí para falar, mas eu gostaria, Ney, que eu sei que da curiosidade das pessoas, em conhecer melhor a Igreja de Jesus Cristo, né, os morros, né? Como começou, onde começou, como foi fundada, como é que foi, onde começou, essa coisa toda. Obrigado pela pergunta, que é um momento de esclarecer aos telespectadores, a grande audiência do programa do Auri, aqui para a grande Fortaleza e no estado do Ceará. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela foi restaurada por um profeta chamado Joseph Smith, entre o ano de 1820 e 1830. Existia um jovem, né, chamado Joseph Smith, que ele estava com algumas dúvidas com respeito à religião. A família dele seguia, né, a crença metodista, era uma família que lia a Bíblia, que praticava religião na sua cidade, lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Mas Joseph Smith via que existiam várias religiões e aquilo deixava ele meio duvidoso. Qual das religiões eu devo seguir? E essa dúvida o remeteu a estudar um pouco a Bíblia. E um versículo, ele lendo as Escrituras, que é uma prática que eu sei que muitos dos seus telespectadores fazem, né, estudar a Bíblia, ele leu um versículo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que dizia algo mais ou menos assim, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aquilo chamou a atenção daquele jovem garoto de 14 anos, e ele então pensou muito naquela escritura, que tocou o coração dele. No dia seguinte ele foi a um bosque, e ele foi perguntar a Deus, a escritura dizia isso, peça a Deus sabedoria, e ele fez, e nós cremos então que naquele momento ele recebeu a visita de Deus e Jesus Cristo, indicando que ele seria alguém preparado para restaurar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Como assim? Esse jovem, esse garoto de 14 anos, recebeu a visita de Deus e Jesus Cristo? Isso, um momento importante para a humanidade. Nós cremos que naquele momento ele recebeu uma missão especial dada por Deus e Jesus Cristo. Nós sabemos e cremos que em algum momento, quando houve a morte dos apóstolos do Velho Testamento, houve uma perda da conexão entre Deus e o homem. E nós também cremos e sabemos que a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes falar com os seus profetas. Existiu um tempo que não houve profetas na terra. E esse período nós chamamos de apostasia, algo que não existia essa comunicação. E nós cremos então que Joseph Smith foi um mensageiro especial, designado por Deus, para preparar a restauração da Igreja de Cristo como existia nos tempos primitivos. Que esse evento deu-se nos Estados Unidos, né? Isso, deu-se nos Estados Unidos. Foi o ano mesmo? 1820, Auri. Certo. E aqui no Brasil?
como chegou aqui? Como esse jovem garoto de 14 anos, né, que teve essa visão, foi um visionário, viu Deus e implantou a igreja. Como é que ela chegou aqui no Brasil? No Brasil é interessante porque a igreja daí, depois disso, em 1830, formalmente, então foram 10 anos em preparação para formalmente a igreja ter a primeira reunião, vamos dizer assim, então de 1820 a 1830 nos Estados Unidos, né? Mas assim, 10 anos de preparação, que preparação o foi Joseph Smith foi... Ele tinha 14 anos, Ele né? tinha 14 então, anos quando esses eventos todos terminaram, ele se preparou, ele tinha 24 anos, mais ou menos, quando ele participou daí, formalmente aconteceu a primeira reunião da igreja. E a igreja, então, começou a crescer com o trabalho missionário, as pessoas passaram a conhecer mais a igreja. E com o passar dos anos, muitos anos depois, a igreja enviando vários missionários, talvez os telespectadores já tenham visto aqueles rapazes de camisa branca, uma plaquetinha bem tradicional, né, a imagem dos missionários, e a igreja faz um trabalho missionário no mundo todo, são mais de 65 mil missionários hoje em todo o mundo, brasileiros são mais de 4 mil, e esses missionários estão espalhados ao mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas famílias, fugindo da guerra, na Itália, Alemanha, muitos vieram para o Brasil e colonizaram o sul do Brasil. E por volta de 1928, uma família vinda da Alemanha se instalou ali na região do Vale do Itajaí, na região de Ipomeia, em Santa Catarina, região de Joinville. E eles haviam conhecido a igreja na Alemanha por meio desses missionários. Chegando aqui, não tinha igreja no Brasil. Então eles começaram a escrever cartas para os Estados Unidos, para a sede da igreja, solicitando os missionários, solicitando a igreja aqui, porque eles já viviam na Alemanha tinha a visita dos missionários, aqui não tem. Aqui não tinha, chegaram, não tinha nada, e eles queriam continuar a crença, que eles estavam praticando no seu país de origem, na Alemanha. E essa solicitação por meio de cartas fez com que a liderança da igreja nos Estados Unidos ponderasse e designar, então, missionários que estavam na Argentina, a visitarem o Brasil e visitarem essas famílias, a família Lippelt e a família Blind, que estavam lá na região de Joinville. E os missionários, então, foram lá e tiveram um primeiro encontro. Vocês se batizaram, vocês conhecem a igreja? Isso foi em 1924. 1928, em Joinville, ali na região de Joinville. Precisamente em Ipomeia 91 anos, mais ou menos, 91, 92 anos, né, que é a igreja aqui no Brasil. Exatamente. Daí, então, a igreja, vamos dizer que a igreja nasceu no Brasil, no estado de Santa Catarina, na região de Joinville, onde foi, inclusive, construída a primeira capela da igreja, a primeira igreja. Através de uma família alemã. Através de uma família alemã que, inclusive, no início da história da igreja aqui, a pregação, o culto, era em alemão. Quando começou era tudo em alemão? Era tudo em alemão, não era em português, porque a família falava o alemão, e falava português aí. Tinha os livros em alemão. Mas assim, são quantos membros hoje aqui no Brasil? A igreja foi crescendo ao longo desses anos e hoje no Brasil são cerca de 1.400.000 membros em todos os estados. É uma igreja que está em todo o Brasil praticando e levando, né, a mensagem de Jesus Cristo, que é o grande foco. A partir assim, de uma família alemã que não falava português, né? A igreja hoje tem quantos você falou? 1.400.000 membros no Brasil. 1.400.000 membros no Brasil. O que se deve assim, um crescimento tão astronômico dessa forma? Assim, são 92 anos, né? 1 milhão de uma família alemã que não falava português. Hoje nós temos 1 milhão. Acho que talvez o grande êxito, vamos dizer assim, desse crescimento é a mensagem que a igreja leva por meio dos seus missionários. A igreja convida as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. É uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de fortalecer laços familiares. Hoje nós vivemos, mais do que nunca, num mundo que promove muitas iniciativas que deturpam a família, ou atacam a família, o casamento. São mensagens, né, que afastam os pais dos filhos, enfim. Mas a igreja promove, ao contrário, a igreja convida por meio dos missionários, dos seus programas. Por que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo e as pessoas têm dúvida de que a igreja seja uma igreja cristã? Agradeço a pergunta e é importante para os telespectadores. Realmente é uma igreja cristã. O foco da igreja, o centro do ensino da igreja é Jesus Cristo. Tanto é que nós vemos o nome, a Igreja de Jesus Cristo.
dos santos, porque nós acreditamos, assim como nos tempos da Bíblia, os seguidores de Jesus Cristo eram chamados de santos. Se nós formos nos livros, no Novo Testamento, Paulo escrevia uma epístola e dizia aos santos de Coríntios, aos santos de Éfeso. Então, as pessoas que seguem a Jesus Cristo são chamadas de santos. Não que somos perfeitos, mas buscamos a cada dia ser melhor. Então, seguidores de Cristo, santos dos últimos dias, porque nós cremos que Cristo voltará à Terra. E aqui no Ceará, a igreja tem crescido? São quantos membros aqui? Aqui a igreja tem, se nós pudéssemos comparar com a Igreja Católica, que somos bem amigos, inclusive, de muitos dos líderes da Igreja Católica, nós temos a Igreja Católica tem as dioceses. Nós não utilizamos o termo dioceses, mas usamos o termo estaca. Nós temos aqui no estado do Ceará 19 estacas, seriam 19 dioceses. Só em Fortaleza são 17. Então isso mostra uma força da igreja, a igreja consolidada, são mais de 40 mil membros aqui. Que eu saiba, a Igreja Católica tem uma diocese aqui, né? Aí a Igreja Mórmon tem 17 estacas, que corresponde a... Então, assim, usando por esse termo, esse meio aí são 17 vezes maior, então, né, em termos de organização. Talvez na estrutura, mas a Igreja Católica, claro que ela tem, né? Pode, a maioria das pessoas os nossos irmãos católicos, inclusive, nós temos uma passagem interessante. Há cerca de 3, 4 semanas atrás, o presidente mundial da Igreja de Jesus Cristo, o presidente presidente Nelson, teve encontro com o Papa Francisco no Vaticano, e inclusive felicitou todos os amigos e irmãos católicos, dizendo com alegria de ter esse encontro com o Papa, e dizendo que o Papa realmente é um líder exemplar e que a Igreja Católica está de parabéns por ter o Papa Francisco como seu líder. E esse líder da igreja lá em Roma, ele foi fazer lá mais ou menos o que vai ser feito aqui, então? Exatamente. Por conta do que você está aqui, né? O que nos traz aqui é uma grande celebração para o estado do Ceará e para Fortaleza. Nós estamos aqui, durante essas próximas semanas, convidando toda a população, todos os seus telespectadores que assistem o programa Auri Nogueira, a conhecer o novo templo de Fortaleza, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ali na Avenida Santos Dumont. Talvez muitas pessoas viram e estão vendo, né, aquele prédio bonito que foi construído. Ali é um templo da igreja e por um mês ele ficará aberto à visitação pública e nós estamos aqui para convidar a população. Mas assim, o templo, pelo que eu sei, é de uso exclusivo para os membros da igreja. Só os membros da igreja frequentam. Não sei se eu estou errado. Porque você está convidando a todos a visitá-los? O templo, ele realmente tem um significado especial para nós. Inclusive, naquele complexo também tem uma capela bem na frente do templo. O que é uma capela? É uma igreja de Jesus Cristo, como existem nos bairros aqui em Fortaleza. Talvez perto da sua casa você já tenha visto ali uma capela da igreja. O templo acontecem reuniões diferentes do que acontece nas capelas. As capelas acontecem a reunião semanal, podemos dizer como se fosse a missa, uma reunião que nós chamamos de reunião sacramental. Acontecem atividades esportivas, estudo da Bíblia, estudo das Escrituras. No templo acontecem outras cerimônias sagradas, como o casamento, como o batismo. Nós temos lá uma sala de instruções que as pessoas recebem conhecimento sobre o propósito da vida, sobre o plano de Deus. Isso acontece no templo. Ok, meu irmão. Ney, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o mesmo assunto, ok? O trio Arquivo Musical. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Toda essa multidão, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC, tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre.
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Toda essa multidão, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Nós estávamos falando, mas a gente vai continuar daqui a pouco falando do evento, né, das datas do evento, mas vamos tomar um chazinho de capim santo? Claro. Vamos brindar aí a sua vinda aqui a Fortaleza. Paulista? Paulista do interior de São Paulo, Jundiaí. Ney, só assim, tipo de curiosidade, depois a gente continua o nosso assunto, mudando aqui um pouquinho. Uma certa vez, já faz algum tempo, eu estava num voo, no avião, e tinha duas pessoas conversando do meu lado. Eu lá só, lá no cantinho, e eles conversando. E aquelas pessoas estavam falando exatamente... Assim, ele estava falando de muitos assuntos, mas de repente eles meteram o assunto aí sobre os mormons, né? E um deles disse para o outro assim, rapaz, você sabe os mormons? Ele disse, não, são aqueles caras que só entram lá naquela igreja, só entra se o cara for rico. Né? Eu estava do lado, né? Existe isso mesmo, todos os mormons são ricos? Como é que é isso aí? É importante, às vezes as pessoas têm alguns mitos, né? Alguns preconceitos contra a igreja, mas na realidade, talvez as pessoas pensem isso, Auri, telespectadores, porque quando as pessoas vão à capela, à igreja, numa reunião dominical, num domingo, normalmente os homens vestem terno, as mulheres vestido, colocam as suas roupas, vamos dizer assim, mais formais, para participar da cerimônia ali, da reunião dominical. E as pessoas olham aquele e acham, olha, lá só vai gente rica, todo mundo bem vestido, bonito. Mas na realidade, porque as pessoas vão participar dessa reunião e colocam talvez a sua melhor vestimenta. A coisa é só o mito mesmo. É, né? Só um mito. Na realidade, todos são convidados à igreja, inclusive na fachada da igreja tem lá, visitantes são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E geralmente, assim, existe um horário específico de reuniões, não? Normalmente aos domingos, na parte da manhã, algumas reuniões acontecem das 9 às 11 e outra das 10 ao meio-dia. São 2 horas de reuniões dominicais. Uma é a reunião sacramental, onde todos assistem juntos, as famílias, né, que duram cerca de 1 hora, 10 minutos de intervalo, e depois normalmente tem uma aula, e divididas em faixas etárias. As crianças vão para uma sala de aula, os jovens de 12 a 18 outros, os homens para uma, as mulheres para outra, para aprender sobre Jesus Cristo e o Evangelho. Essas reuniões só para os membros da igreja? Não, de modo não. Todos são convidados. Você que nos assiste, se tiver desejo de conhecer uma igreja... Pode ir, Praciano? É só ir lá. Levar a família. Leva a família, todos aqui, todos que nos assistem, enfim. A capela está aberta e é o convite de conhecer mais sobre a igreja e principalmente sobre Jesus Cristo. A mensagem central é o Evangelho de Jesus Cristo, é nos convidar a sermos seguidores de Cristo. Eu tomei conhecimento certa vez também, assim, existe, que eu queria saber se realmente é verdade ou é mito, né, que o templo, né, que é o que vai ser inaugurado agora, né, só entra lá os membros da igreja. Eu estou achando estranho exatamente porque você está convidando todo mundo para ir lá. É mito ou verdade? Para entrar no templo, na realidade, esse nos traz aqui é o grande motivo. Desde o último dia 27, desde sábado agora passado, o templo de Fortaleza, ali na Avenida Santos Dumont, talvez o telespectador já tenha visto aquele grande prédio que foi sendo construído ao longo de 30 meses, 2 anos e meio de construção. Esse templo ele está aberto à visitação pública. Todos são convidados, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, sem custo algum, com vagas de estacionamento para todos. Podem chegar lá nesse período, desde sábado passado, 27 até 18 de maio, para conhecer mais sobre o que acontece no templo. Vai fazer um tour lá dentro, as pessoas vão explicar um pouco o que acontece lá, de 30 minutos, um tour de 30 minutos, você conhece todo o templo. Depois desse período, Auri, ele vai fechar. Ele vai passar por uma dedicação, ele vai passar por uma cerimônia que vai dedicá-lo aos serviços que ali serão oferecidos. E a partir do dia 2 de junho, aí os membros da igreja que vivem os mandamentos, que se preparam, poderão frequentar o templo. As pessoas que não participam da nossa fé, elas não vão ter acesso dentro do templo. Até ali fora, nos jardins, vão ser sempre bem-vindos.
toda a infraestrutura ali, todo o complexo, todos são bem-vindos ao longo de todo o templo. Mas aí dentro do templo ele vai ser fechado. Então é aproveitar agora. É agora a hora de ir lá para conhecer e depois daí você pode ter mais detalhes sobre o que acontece lá dentro. Ney Garcia, assim a importância do templo para os membros da igreja. Qual a importância do templo? O templo ele é um local sagrado. Nós consideramos o templo como a casa do Senhor, a casa de Deus. É um presente para o Ceará e para Fortaleza ter a casa de Deus aqui. E lá acontecem reuniões e cerimônias que são sagradas. E uma delas, por exemplo, é um casamento. Um casamento que pode unir o marido e a mulher e os pais aos seus filhos, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Acontece uma cerimônia lá, numa sala especial que você vai conhecer ao visitar o templo. E naquela sala, por exemplo, é uma das reuniões que acontece esse casamento, que vai unir a família para toda a eternidade, não até que a morte os separe, mas para sempre. Você que nos assiste tem sua família. Olha aí do lado, olha para o seu marido, para a sua filha e pensa, olha, se nós morrermos hoje, acaba tudo? Não vamos mais ter famílias? Não, não é. O plano de Deus ele é perfeito e ele é eterno. E é isso que nós acreditamos, nas eternidades. E é isso que é ensinado lá dentro. Dentro do templo. São ensinamentos diferenciados do que já acontece nas capelas? As capelas, os ensinamentos que acontecem nas capelas, eles são uma preparação para o que acontece no templo. Também se ensina na capela sobre as famílias eternas, sobre conviver no casamento, sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Mas no templo acontecem ordenanças, cerimônias sagradas que não acontecem nas capelas. Esse é o grande diferencial. O templo de Fortaleza, olha só como curiosidade, é o segundo do Nordeste, o primeiro está em Recife, e é o 7º do Brasil, para você ter uma ideia como é importante esse momento para o Ceará. É o 7º templo do Brasil, construído aqui. Mas assim, o praciano vai com a sua família dele fazer uma visita lá. Como é que ele faz? Ele procura quem lá? Primeiro, ele é meu convidado desde já também, ele é seu e meu. Mas lá, na realidade, chegando para fazer esse tour, chegando ali na capela, na igreja, em frente ao templo, já tem toda uma equipe preparada, recepcionistas que estarão ali prontos para conduzi-la a uma sala. Primeiramente, você vai assistir um vídeo que apresenta um pouco o que é o templo, um vídeo de 8, 9 minutos, e depois uma outra pessoa vai acompanhá-lo juntamente com sua família até o templo. 30 minutos, você conhece o templo, você vai sentir um espírito de paz, eu prometo isso, você vai entrar de um modo e sair diferente. Me diga uma coisa, Ney, mas a igreja é a partir dos Estados Unidos, aqui tem 7, né? 7 templos, 7 você falou, templos, né? Uhum. É assim, é restrita aqui as Américas, Estados Unidos, Brasil, ou a igreja vai mais além? É uma igreja mundial. É mundial? Mundial. Hoje a igreja está presente em mais de 160 países. Para você ter uma ideia, Auri e os nossos telespectadores, este templo é o de número 164. Então, no mundo inteiro também temos templos. As capelas, as igrejas que estão nos bairros são milhares. Só aqui no Brasil são 2.000. Este prédio você pode visitar todo o tempo, toda semana. São mais de 2.000. Então, a igreja ela está presente em todo o mundo, convidando as pessoas a terem uma vida melhor. Por exemplo, na América do Sul, são cerca de 21 templos. O Brasil, da América do Sul, do Brasil são 7. 7. Então, um terço dos templos da América do Sul está no Brasil. Estão no Brasil. E nós temos mais 3. Na realidade, nós temos um templo sendo construído agora no Rio de Janeiro, que será o próximo, provavelmente, a ser aberto ao público. Não temos uma data ainda, mas no futuro próximo. E temos 3 que serão construídos. Um na capital, em Brasília, outro em Belém e outro em Salvador, Bahia. E são quantos na América, você falou? América do Sul, 21 templos. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos são alguns mais... No mundo inteiro tem templo. Mas no mundo inteiro. São O de Fortaleza é o de número 164. Que foi o último... Que está sendo o último. Está sendo... dedicado, inaugurado. Aberto ao público e dedicado. Uhum. Certo. Muito bem. Aí, Ney, fala assim um pouco... que as pessoas têm muita curiosidade também dos missionários, né? Que são aqueles jovens, geralmente moças e rapazes, geralmente eles andam de duplas, quando é rapaz são 2 rapazes, quando é moça são 2 moças, com aquelas plaquetinhas. Qual é o trabalho mesmo? O que eles fazem mesmo? O trabalho dos missionários é realmente convidar as pessoas a conhecerem mais sobre Jesus Cristo. Eles levam mensagens de casa em casa para as famílias.
eles fazem um trabalho de convidar as pessoas a mudarem de vida. São jovens e rapazes e moças que servem voluntariamente. Eles doam 2 anos os rapazes e 1 ano e meio as mulheres, né, das suas vidas para servir como missionário. Eles não ganham nada, eles não vendem nada, eles não vão na sua casa para vender nada. Eles simplesmente vão compartilhar mensagens para convidar as pessoas a mudarem de atitudes, a terem um convívio melhor com o próprio Jesus Cristo, a lerem mais as Escrituras, a orarem. Então, esses jovens, eles são muito valorosos. Voluntário o trabalho deles. Voluntários. Depois eles voltam para casa, eles deixam suas casas, e depois voltam e vão continuar seus estudos, vão casar, vão procurar sua profissão, porque esse é um diferencial também na igreja. Eles vão mesmo assim para fazer esse trabalho, voluntário, jovem, né? 2 anos fora de casa, larga a família, estudos também. Estudos também, eles vivem integralmente esse trabalho missionário, de forma total. É curioso, né? Mas são jovens muito fiéis, eles são muito obedientes, e eles têm um propósito. É por isso que talvez eles realmente estão focados numa causa, de ajudar as pessoas. E quando eles estão focados, eles fazem isso com alegria. Eu mesmo servi como missionário já há alguns anos, mas no estado do Paraná, em Curitiba. Foi ontem, foi logo ali, em 1995. Mas daí lá eu servi como missionário. É de 18 a 20... De 18 a 25 anos, os homens... Ele pode sair para pode fazer sair, uma não sendo casado, sendo solteiro, ele pode sair. Mais velhos também, nós temos casais missionários, idosos, depois que se aposentam, que também podem servir como missionários. Você tem ideia assim, de quantos missionários desses tem? No mundo todo, hoje são mais de 65 mil missionários. Só no Brasil, são em torno de 5 mil missionários espalhados por todo o Brasil. E do total de missionários, cerca de 4 mil brasileiros que estão aqui no Brasil ou em outros países. Também vão para outros lugares. Esses jovens brasileiros, eles vão para outros países também? Não, eles recebem uma designação para servir como missionários em algum lugar do mundo, assim como outros recebem uma designação para servir aqui no estado do Ceará, em Fortaleza. Como ele serve assim, como você fala assim, ele precisa aprender o idioma? Normalmente, às vezes eles têm uma noção, mas muitos não. E tem a oportunidade de aprender o idioma na convivência num outro país, com normalmente eles andam em duplas, né, com seu companheiro ou companheira. E aí é até uma oportunidade, um crescimento para o jovem, que quando ele volta para casa, ele volta falando um outro idioma. Um jovem desse com 18 anos vai para o Japão daqui, não sabe nada de japonês. Como é que ele vai pregar o evangelho no Japão? Ele vai ficar por 3 semanas ou 4, depende do idioma, talvez o Japão um pouco mais, num centro de treinamento missionário, aprendendo noções básicas do idioma e depois vai na raça, vai aprender no dia a dia. Ok, Ney, obrigado aí por ter vindo. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Mas você tem ainda um tempinho curtinho aí para deixar uma mensagem de otimismo aí para os nossos telespectadores. Eu convido os telespectadores do Auri, primeiro, a visitarem o templo. Vão lá. Começou no sábado agora, 27 de abril. Então está no comecinho. Até 18 de maio, vá lá. De segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. A sua vida vai poder se transformar ou conhecer mais sobre o que acontece no templo. E vamos ter esperança. Nós vivemos num país belo, num país que tem desafios, mas temos a força, a capacidade de fazer a diferença como cristãos, e fazer diferente. Vamos fazer um mundo melhor. É isso aí, pessoal. Conversei com Ney Garcia, diretor de Assuntos Públicos da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Muito obrigado. Eu que agradeço, Oli. Eu vou lá visitar, vou com o Praciano, certo? Praciano e a família inteira. Arquivo musical, contatos para show. É o 987448874. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer o carinho da sua audiência. Que você tenha uma noite maravilhosa. Durma bem e sonhe com os anjos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary close to me, speaking word of wisdom, let it be. And with my heart for dryness, she restoring life inside of me. There and be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper word of wisdom, let it be. Programa do Auri. Apoio Cultural
Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC tá no coração da gente. Eu e você.